Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Porto Alegre. Prova então aplicada no ano de 2019 para ingresso no Colégio Tiradentes no ano de 2020, né? A gente chama então de prova 2019/2020. E a prova de matemática, evidentemente, que eu vou corrigir aqui contigo. E se tu tá vendo esse vídeo pela primeira vez ou ainda não é inscrito, te inscreve logo aqui no nosso canal do Curso Sazambuja para fortalecer o nosso canal e também, né, para estar sempre acompanhando as nossas publicações mais recentes. Ativa o sininho das notificações, tu fica sempre por dentro aí das nossas aulas, nossos vídeos, nossas resoluções de provas e simulados, certo? Então vamos lá, vamos fazer a correção aqui? Então vamos lá, primeira questão da prova. A equação irracional, raiz de x mais raiz de x, aí aqui tem que trocar, tá? Aqui eu acabei colocando errado no slide, na verdade aqui era menos lá na hora da prova, tá? Aqui eu acabei digitando errado. Mas é raiz grandona de x mais raiz quadrada de x menos 1, aí tudo isso menos a raiz de 3 igual a zero. E aí nós queremos então discutir qual alternativa descreve melhor a resposta ou as respostas dessa equação. Lembra que numa equação irracional, numa equação que tem raiz com x dentro, a grande estratégia para resolver ela é tu elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, porque daí tu consegue cancelar a raiz quadrada, né? Claro, se fosse uma raiz cúbica, tu elevaria ao cubo e assim por diante. No entanto, esse sinal de menos iria nos complicar se nós fizéssemos isso agora, porque daí, por produtos notáveis, a raiz acabaria voltando, que é o que a gente não quer que aconteça, a gente quer mandar ela embora. Então antes da gente elevar ao quadrado, a gente vai deixar essa raiz sozinha. Essa grandona vai ficar de um lado, e essa outra raiz aqui, ó, a gente pega ela e joga ela para lá. Deixa eu fazer isso aqui numa tela em branco, para ficar melhor. Então nós temos aqui a nossa equação original, que é raiz de x mais raiz de x menos 1, aí fora disso menos raiz de 3 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela raiz de 3 que está ali, então eu não vou mexer nessa primeira raiz aqui, e vou passar aquela raiz de 3 para o lado direito. Agora sim, eu tenho só uma raiz de cada lado. Agora é um bom momento para eu elevar ao quadrado dos dois lados. Eu posso fazer isso sempre, mas nem sempre vai ser uma boa ideia. Agora vai ser uma boa ideia. Porque daí eu vou cortar essa raiz aqui, vai ficar só o 3 do lado direito. E vou cortar essa raiz grandona, vai ficar só o miolo dela. No entanto, ainda temos uma raiz para trabalhar. Não eleva ao quadrado ainda, senão essa soma aqui ó, vai te atrapalhar, essa soma que está aqui. Primeiro pega esse x e tira ele daqui, jogando ele para o outro lado da equação. Ele vem para cá então, subtraindo. E aí a raiz ficou sozinha. Agora tu eleva ao quadrado de novo. Dos dois lados, obviamente, senão não é justo. E assim tu consegue finalmente liquidar as raízes. E a tua conta ficou desse jeito. Bom, aí nós temos aqui, por produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e absorve o sinal, e quadrado do segundo. E aí, pelo visto, caímos numa equação de segundo grau. Vamos atrás dela. Então, na hora de resolver essa equação, eu vou pegar esses dois termos que estão aqui e vou passar eles para o outro lado. Então, vai vir esse x aqui, ó, para o lado direito, vai acabar juntando em menos 7x. E esse menos 1 vai vir para o lado direito somando, vai acabar dando 10. Muito bem. Aqui a gente pode resolver essa equação por Bhaskara ou por soma e produto. Eu prefiro soma e produto, porque é mais rápido, né? Muito mais prático. Nem sempre funciona, quando não dá certo a gente vai para Bhaskara, mas eu sempre tento. Lembrando que a técnica é pensar em dois números que quando tu multiplica, tem que dar C sobre A, tem que dar 10 nesse exercício. E os mesmos números quando tu soma, tem que dar menos o B dividido pelo A, então tem que dar 7. Para matar essa charada, é o 2 e o 5. Então cuidado. As respostas dessa equação são 2 e 5. Mas será que 2 e 5 são as verdadeiras respostas da equação original? Ué, como assim, Diegueira? Como é que não vai ser se a gente acabou de calcular? Cuidado. Lembra comigo que quando tu tem uma equação irracional e tu em algum momento eleva ao quadrado dos dois lados, ou eleva em qualquer expoente par, tu pode produzir falsas soluções. E como é que eu vou saber se elas são falsas ou não? Eu preciso pegar as soluções que eu obtive no final da minha conta e testar elas na equação antes de ter elevado ao quadrado. Eu vou pegar a equação inicial. Eu vou testar as respostas obtidas. Vamos testar o 2. Quando eu pego o 2, eu tenho 2 menos 1, isso dá 1. Dentro da raiz quadrada pequena fica a raiz de 1, que é 1. Aí soma com o 2 está lá fora, fica a raiz de 3. E com menos raiz de 3, zero.
Então o 2 é uma solução. Agora vamos testar o 5. 5 menos 1 dá 4. Raiz de 4 é 2. Porém, o 5 lá fora mais 2 dá raiz de 7. E raiz de 7 menos raiz de 3 não dá 0. Então o 5 é uma falsa solução. Olha que eu tinha te avisado. A nossa única solução para a equação é x igual a 2. E agora vamos voltar nas alternativas e ver qual delas descreve corretamente o número 2, que é a nossa solução. Letra A. A equação irracional resulta em um número pertencente aos irracionais? Não, ele é um número racional, o número 2. Um número pertencente aos conjuntos naturais, certo, mas divisível por 5, errado. 2 não é divisível por 5. Um número do conjunto dos inteiros, certo, não positivo, errado, ele é positivo. Conjunto vazio, não, nós encontramos uma solução. Só pode ser a letra E, e de fato, o número que nós encontramos é o único número primo e par, o 2. Letra E, então, gabarito da primeira questão da prova do Tiradentes, 2019/2020. Vamos para a questão 27, a clássica questão do Tiradentes sobre equação, uma expressão numérica grandona, né? Nós queremos, então, encontrar a resposta e escrever ela na forma de porcentagem. Olha para as alternativas. Vamos pegar uma tela aqui mais limpa e vamos trabalhar aqui. Eu vou começar com esse parênteses, claro, né? E aí, então, deixa eu trabalhar dentro desse parênteses, fazendo ali o MMC, né? Então, 4 sobre 1, eu vou transformar isso, vamos multiplicar por 5 em cima e embaixo, vai ficar 20 sobre 5, menos 2 quintos. Então, aquele parênteses está dando 18 quintos. Terminei o parênteses. Agora percebe, vamos fazer por etapas. Percebe que aquele 18 quintos ali dentro do parênteses, ele está multiplicado por 1/2 ali fora. Então eu vou fazer 1/2 multiplicar 18 quintos. O que eu vou fazer é simplificar o 18 com o 2. Vai ficar 9 quintos. 9 quintos é o resultado do colchete. O colchete está dando 9 quintos. Depois, aí nós temos esse 2/3 aqui, ó, multiplicando. 40% espera. Vou fazer isso aqui no canto. Muito bem, então nós temos 2/3 querendo multiplicar 9 quintos. Vamos simplificar o 9 com 3? Ficou 2 vezes 3, 6. 6 quintos. Pronto. Né? E aí, então, agora eu já estou aí com a parte de cima quase pronta. Só falta somar com 40%. Deixa eu somar agora esses 6 quintos com 40%. Lembra que 40%, né, galera, é 40 sobre 100. Eu posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. E eu posso simplificar isso aqui por 2. Fica 2 em cima e 5 embaixo. Deixa eu limpar essa bagunça. Ficou 6 quintos mais 2 quintos. Como o denominador já está igual, é só conservar ele e somar ali em cima. Eu estou com 8 quintos como numerador dessa grande chave que eu tenho aqui. A parte de cima deu, então, 8 quintos. Vamos trabalhar na parte de baixo agora. Primeiro eu vou trabalhar no parênteses que está ali embaixo. Eu tenho naquele parênteses, deixa eu só guardar esse resultado. Eu tenho naquele parênteses 5/3 mais 5 sobre 1. Esse 5 sobre 1 eu já vou colocar ele sobre 3, multiplicando por 3 em cima e embaixo. Então meu parênteses está dando 20/3. E agora esse 20/3 está esperando para multiplicar por 30%, que é a mesma coisa que 30 sobre 100. Então deixa eu simplificar os zeros de cima com os zeros de baixo e simplificar esse 3 com esse 3. Ora, deu 2 simplesmente a minha conta. 2. Então tá, essa é a parte de baixo da fração, né? Não esquece que ainda tem esse 20%. Mas vamos pegar uma tela em branco aqui e vamos juntar o que a gente tem. Então o que a gente tem até agora é o seguinte. A parte de cima ficou 8 quintos. A parte de baixo ficou 2. Eu posso botar 2 sobre 1. E aqui fora tem um 20% esperando. Estamos quase terminando a nossa conta. Deixa eu trabalhar dentro da chave. Bom, eu vou preservar a fração de cima e vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. E o 20% lá fora esperando a vez dele. Já vamos até escrever assim já o 20%. 8 dividido por 2 dá 4. Então a nossa chave ficou igual a 4 quintos, que multiplica
20%. Muito bem. Deixa eu simplificar esse 20 com esse 5. Eu não vou nem mexer nesse 100. Vou deixar ele aqui. Porque lembra que a gente quer a nossa resposta em porcentagem, né, galera? Então vamos deixar aquele 100 lá embaixo. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 em cima, 100 embaixo, 16%. Tá aqui, galera, a resposta da nossa expressão numérica e em porcentagem. Voltando às alternativas, é a letra D, o nosso gabarito, para a questão 27, a segunda questão da prova. Certo? Muito bem, terceira questão da prova, a questão número 28. Nós temos aqui de novo uma expressão numérica, mas agora com foco nas potências e nas raízes, né? Mas é uma expressão numérica e a gente tem que achar a resposta dela que está ali nas alternativas. Muito bem. Vamos pegar uma tela aqui focando na expressão, tá? Só com a expressão, uma tela mais limpa. Eu vou começar te avisando aqui, né, que esse menos 1, ele vai, na verdade, virar um expoente, expoente negativo, ele vai acabar invertendo a base. E o índice dessa raiz é 2 quando não aparece ninguém. Quando eu tenho raiz multiplicando raiz, né, raiz encaixando em raiz, eu posso multiplicar os índices. Então eu vou ficar com uma raiz sexta de 64. Menos. Aí aqui, expoente dentro, expoente fora, eu posso multiplicar os dois. E essa multiplicação vai me levar para 1/5. Além disso, elevar na 1/5 é a mesma coisa que extrair uma raiz quinta. Muito bem. Lá embaixo, lá embaixo está errado, não é menos, é vezes, tá? Nós temos a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz sexta. E aí, olha só o que acontece. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, tudo bem, elas interagem, né? Agora o problema é aquela raiz sexta ali, né? Aquela raiz sexta, e aqui na verdade é uma raiz cúbica, tá? Aquela raiz sexta, ela e a raiz cúbica, elas não vão interagir muito bem. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso tornar todas essas raízes sextas. Eu posso fazer isso se eu quiser. Essa daqui já é, né? Mas aí o que vai acontecer como consequência disso? Propriedades das raízes. O expoente do número lá de dentro, que era 1, ele vai ser multiplicado pelo mesmo multiplicador que transformou o índice no novo índice. Por exemplo, de 2 para 6 eu multipliquei por 3. Então meu expoente antigo também tem que ser multiplicado por 3. Da mesma forma, de 3 para 6 eu multipliquei por 2. Então meu expoente antigo também tem que ser multiplicado por 2. Além disso, o 27, né, ele é 3 na 3, e o 4, ele é 2 na 2. Fazendo isso, galera, numa próxima etapa, olha o que eu vou poder fazer lá embaixo. Deixa eu até continuar falando sobre a parte de baixo. Eu vou poder juntar aquilo numa única raiz de 6, uma raiz sexta, desculpa. Onde eu vou ter na parte de cima um 3 na 3, eu vou ter um 2 na 2 e outro 3 na 3. E na parte de baixo eu vou ter esse 2 na 2 aqui, que na verdade vai acabar cancelando. Tudo bem? Então, numa nova etapa, lá embaixo eu vou ter raiz sexta de 3 na 6. E aí vai dar simplesmente 3. Então a parte de baixo já está resolvida aí, deu 3. Vamos trabalhar agora na parte de cima. Na parte de cima, vamos voltar aqui nessa parte aqui da tela, ó. Raiz sexta de 1 sobre 64. Vai ficar 1. E o 64 ali, né, galera? Ele vai acabar... a raiz sexta de 64 é 2. Então ficou 1/2. E aqui, galera, o 32, ele é 2 na 5. Então essa raiz aqui, ela é 2 também. E aí eu tô com essa conta aqui, ó. 1 sobre 2, menos 2 sobre 1. Fazendo o MMC, vai acabar dando 1 menos 4. Tá? Então aqui eu tô chegando em 1 menos 4, tá dando 3/2. Né? Menos 3/2. E isso está dividindo por 3 sobre 1. Vou pegar uma tela em branco aqui, só para finalizar. Nós estamos com essa última conta. Menos 3/2 dividido por 3 sobre 1. Mantém a fração de cima. Multiplica pelo inverso da fração de baixo. Vai simplificar os 3 e vai chegar em menos 1/2 como resposta aqui dessa questão. Certo? Nas alternativas, menos 1/2 é a letra A. Portanto, é o gabarito aqui da questão 28. Certo, pessoal?
Vamos então para a questão 29. Questão de racionalização e mais uma vez simplificação de expressão, também um clássico aí no Tiradentes. Racionalizando e simplificando a expressão, é só racionalizar essa expressão, não tem segredo, galera. Observa que tu tem um denominador do tipo soma de raízes, raízes quadradas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma nova fração, claro que tem que ser a mesma coisa em cima e embaixo, senão não vale. E o que a gente faz? A gente copia as duas raízes, mas troca o sinal entre elas, para forçar um famoso produto notável a aparecer, que é o produto notável soma pela diferença. E esse produto notável aparecendo, ele sempre nos leva para quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E por que é uma boa ideia fazer isso? Porque onde a raiz quadrada estiver, ela vai ser cancelada pelo quadrado que vai atacar ela. Então a gente força o produto notável a aparecer. Lembra que tu pode fazer isso que a gente fez agora, né? De trazer uma nova fração para a conta, contanto que tu coloque essa fração multiplicando a fração atual e coloque o mesmo número em cima e embaixo. Assim, essa fração que tu trouxe, na verdade, é o número 1 disfarçado. E esse número 1, numa multiplicação, ele não altera a essência do número. Continuando a nossa conta, na parte de cima, eu preciso fazer aqui, de repente, uma distributiva, mas eu vou dar uma esperada. Vamos ver se melhora. Eu vou esperar e eu vou deixar isso aqui quieto. Aliás, essa é uma boa dica, tá, galera? Quando vocês estão fazendo racionalização, a parte de cima vocês não saiam multiplicando direto. Esperem a parte de baixo terminar, porque muitas vezes a gente vai conseguir cancelar. E lembra que a multiplicação ela é melhor. Bom, fazendo aqui o cancelamento das raízes, a gente está com essa expressão aqui embaixo. Ó. Olha só a expressão que vai ficar lá embaixo. Vai ficar A menos o resultado que acabou de nascer de dentro da raiz. Portanto, e aqui a gente tem isso aqui, né? Portanto, olha só o que vai acontecer agora aqui embaixo. Esse menos vai trocar o sinal dos dois. Então vai ficar A menos menos B vai ficar A mais B. E menos 1, menos 1. Então olha só o denominador que apareceu. Ele é igual àquele numerador que estava lá em cima. Perfeito, galera, perfeito. Então aquela dica que eu te dei, ela vai ser aplicada. Ou seja, eu vou poder simplificar aqui. O que sobrou pra gente após essas simplificações? Raiz de A menos... É menos ou é mais? Não, é mais, né? Eu que troquei o sinal aqui. Mais 1 menos... Raiz de 1 menos B. Tá aqui nossa resposta. E nossa resposta tá ali na letra E. Gabarito da questão 29. Certo, galera? Mais uma questão, então, resolvida. E lá vamos nós para mais uma simplificação de expressão com letras, né? Mas agora aqui focando muito em produto notável, não tanto agora em raiz, né? Então vamos dar uma olhada nessa expressão. Reparem que a parte de baixo dessa enorme fração já está fatorada, já está em forma de produto. Vamos então trabalhar na parte de cima e ver o que é possível de simplificar na parte de cima. Dá uma boa olhada para essa expressão, percebe que os termos são muito parecidos, né? Por exemplo, observa que todo esse quarteto aqui, ó, eu posso colocar o x em evidência, e todo esse quarteto aqui eu posso colocar o 2 em evidência, e é exatamente isso que eu vou fazer. Vou colocar o x em evidência ali em cima, e ele vai multiplicar um y3, um menos y2, um menos y, né, porque o x foi tirado, e o número 1. E aqui colocando 2 em evidência, eu vou multiplicar o y3 menos o y2 menos o y e mais 1. Olha que legal! Os dois parênteses que nós abrimos ali em cima ficaram exatamente iguais. Portanto, o parênteses pode ser colocado em evidência. E aí eu posso colocar então o parênteses, que é y3 menos y2 menos y mais 1, o parênteses, multiplicando o x e o 2. Com isso, galera, já sai uma simplificação, né? Um pedaço, pelo menos, de simplificação a gente já consegue fazer. Por quê? Porque esse x mais 2 agora pode cortar com esse. Mas a gente já tem uma expressão um pouco grande, né? Nossa expressão ela tá assim, ó. E aí eu vou jogar para a próxima tela para a gente ter mais espaço para trabalhar, mas eu quero que tu observe como está a nossa expressão atualmente. Será que não dá para simplificar mais coisas? Esse número de cima está um pouco grande.
Vamos jogar para a próxima tela? Então, aqui eu já trabalhei boa parte da expressão. Vamos só continuar de onde a gente estava. Nós estamos com essa expressão atual aqui, ó. Então, olhando para a primeira dupla que tu tem aqui, olha para essa duplinha e percebe que nessa duplinha inicial, tu pode colocar um y2 em evidência. Ele vai ter que multiplicar um y menos 1. Então, seria muito bom se eu conseguisse outro y menos 1 aqui. E aí, quando eu olho para essa duplinha, é quase isso que eu tenho, né? Só que eles tinham que trocar de sinal. Tá, então deixa eu botar um menos 1 aqui na frente. Porque daí menos 1 vezes essa duplinha continua sendo aqueles dois lá de cima. Então é justo o que eu fiz. E aqui embaixo eu tenho o y² menos 1. E agora percebe que com isso que a gente fez, a gente consegue colocar o parênteses em evidência. Portanto, fica o parênteses multiplicando o quê? Y² e menos 1. Perfeito! Conseguimos! Olha lá o y² menos 1 lá embaixo, sendo cancelado pelo y² menos 1 que apareceu ali em cima. E a nossa expressão pode ficar muito menor que aquela expressão original que ele te deu. Então eu fui fazendo aqui fator comum várias vezes, tá? Fator comum, fator comum. Uma jogada interessante é essa, né? De pegar essa dupla, colocar com o sinal trocado dentro do parênteses e botar um menos 1 lá atrás. Uma baita jogada que a gente pode fazer sempre que quiser. E assim chegamos nessa resposta. Muito bem. Próxima questão da prova, né? Questão número 31, a sexta questão dessa prova. Resolva o sistema de equações de segundo grau. Opa, isso aqui assusta um pouco, né? Sistema de equações de segundo grau que satisfaçam a todas as equações dadas no sistema. E agora? Quando a gente tem sistema de segundo grau, pessoal, geralmente a gente evita o uso do método da adição, tá? A gente costuma evitar. Embora nesse aí até dá para ajeitar se quiser, né? Daria para multiplicar a primeira equação por 6 e somar com a segunda, aí tu te livra do x. Mas geralmente o método mais sugerido para resolver um sistema de segundo grau é o método da substituição. Tu vai pegar uma equação que está mais simples e tu vai isolar uma incógnita nela. Eu vou fazer isso na primeira. Então eu vou dizer que o meu y vai ser igual a 2 menos x². Eu só peguei o x² e passei para o outro lado. E agora eu vou na segunda equação e troco o y por isso, né? Ficaria 2 menos 2 menos x². Eu tô achando que não é uma boa ideia fazer isso não. Vai dar uma equação de biquadrada. Vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer por adição, vai ficar mais simples. Nesse caso aí. Então deixa eu apagar aqui, vamos de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a primeira equação por 6. Ela vai ficar então 6y mais 6x² igual a 12. E agora eu vou somar ela então com a equação de baixo, que é y² menos 6x² igual a menos 5. E vou obter uma equação que é y², esses dois se cancelam, mais 6y, estou somando as equações, igual a 7. Vamos trazer o 7 para cá. Ficou melhor essa equação aqui. E agora tem que resolver essa equação em y, né? Então vamos tentar aqui soma e produto. Preciso que o produto seja menos 7. Preciso que a soma seja... menos 6. Então acho que tem que ser menos 7 e 1. Beleza. Então ou o y é menos 7 ou o y é 1. Vamos lá. Se o y for menos 7, que é uma possibilidade, vamos ver quem é o x. Tá? Aí eu vou ter o quê? Deixa eu ver. Vamos voltar numa das equações e vamos botar o y valendo menos 7. Eu vou voltar na equação 1, que é a equação que está mais tranquila, né? Está mais simples. Então, se o y for menos 7, voltando na equação 1, eu tenho menos 7 mais x² igual a 2. X² vai ficar igual a 9. E o meu x vai acabar ficando mais ou menos 3. Olha só o que a gente está conseguindo a partir daí. O meu x pode ser 3, com o y sendo menos 7. Ou o meu x pode ser menos 3, com o y sendo menos 7. Então eu já achei aqui duas soluções, que na verdade já vão deixar a gente bem tranquilo para matar a questão. Quer ver? Ó? 13 menos 7 e menos 13 e 7 são soluções.
Reparem que eu só trabalhei o menos 7, ainda não trabalhei no 1, tá? Mas aqui, ó, não tem uma delas. É menos 13 e menos 7, ela não tá aparecendo... Não, aqui tá, né? Na letra C tudo bem. Na letra D também, tudo bem. Mas na letra E, menos 13 e 7 não apareceu pra gente, né? Aliás, 13 menos 7 tinha que ter aparecido, né? Não apareceu. Então a letra E está errada. Vamos investigar agora as outras duas soluções, que são quando o meu y é 1. Deixa eu pegar uma tela nova. Então agora, se o meu y for igual a 1, eu vou voltar naquela equação que eu tinha voltado antes, que era a equação y mais x ao quadrado igual a 2. Era essa, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso. Vamos trocar o y por 1 e vamos descobrir os valores de x que satisfazem essa equação. Mais e menos 1 são os valores. Isso significa que nós temos dois pares ordenados. O x pode ser 1 e o y 1. Ou o x pode ser menos 1 com o y sendo 1. Mais duas soluções. Então nossas soluções ficaram 13 menos 7, menos 13 menos 7, 1 e 1 e menos 1 e 1. Bom, essas soluções encontradas estão ali na letra D. A letra D traz exatamente as nossas 4 soluções identificadas, tá bom? Lembrando que também você poderia resolver essa questão testando as soluções no sistema dado, né? Pode ser um pouco trabalhoso, mas é interessante porque não demanda muita criatividade, basta testar as soluções. Lembra que um par ordenado ele só é a solução de um sistema se ele tornar verdadeira tanto a primeira quanto a segunda equação. E cuida, né, para colocar corretamente o x no lugar do x e o y no lugar do y. Então tem vários jeitos de fazer essas questões. Eu fiz aqui uma resolução mais acadêmica, mais burocrática, mais talvez correta, mas poderia fazer aí por tentativa nas alternativas. Questão número 32. Nós temos aqui uma equação dada, né? E essa equação, pela questão, está dizendo que alguma das alternativas ela equivale a essa equação, ou seja, está só escrita com outro formato, está só um pouquinho modificada. Então aqui percebe que tu tem no enunciado, né? Tu tem menos x ao quadrado mais 6x, aí tu pode passar o 5 para lá, igual a zero. E também tu pode multiplicar por menos 1, para ficar de repente com um formato mais tradicional. Essa é a tua equação. E a questão interpreta, a questão ela está te dizendo que alguma dessas 5 alternativas ela tem a mesma estrutura que essa daqui, só que tu vai ter que de repente trabalhar nelas. A minha sugestão para ti é que tu faça o desenvolvimento de cada uma delas. Vamos fazer isso, ó. Letra A, 5 menos, abre parênteses, agora abre aquele quadrado ali, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Igual a zero. Pega esse menos, troca o sinal de todo mundo. Vai ficar 5 menos x ao quadrado mais 6x e menos 9. Vai ficar menos x ao quadrado mais 6x e 5 menos 9 dá menos 4. E aí, galera, bateu com a nossa equação? Olha lá para a primeira que a gente escreveu, né? Não bateu. Então, não é a letra A. E assim a gente vai fazendo com as outras. Ó, vamos fazer com a letra B aqui embaixo, depois eu pego uma tela nova. X menos 2 ao quadrado, eu vou abrir, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Aí tem aquele mais 4 ali. Bom, rapidamente percebemos que não é essa, né? Porque ficou x ao quadrado menos 4x mais 8. Nada a ver. Não é a letra B a nossa resposta. Letra C, vamos ver se a gente consegue fazer aqui nesse espacinho. 3 menos o resultado daquele quadrado, que fica quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Não vai dar certo, provavelmente. Ó, aí aquele 3 vai trocar o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 16 mais 8x e menos x ao quadrado. E finalmente, aqui embaixo, nós estamos com menos x ao quadrado mais 8x e menos 13. Nada a ver. Não é a letra C. Vamos agora, então, testar aí as letras D e E, né? Bom, testando aqui a letra D. Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos limpar essa tela. Aí a gente já consegue
trabalhar aqui com as alternativas mesmo assim, né? Então apenas vou manter aqui as nossas eliminações que nós já fizemos. E vamos lembrar que a nossa equação ela pode ser escrita como menos x ao quadrado mais 6x menos 5, ou ela pode ser escrita como x ao quadrado menos 6x mais 5. Beleza. A letra D, que não foi testada ainda, vamos abrir esse quadrado aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9, produto notável. Mais 5, não vai dar certo, olha que foi quase, hein? Quase bateu com essa daqui, ó. Mas 9 mais 5 vai acabar dando 14, então não é a letra D, só pode ser a letra E. Vamos ver ela nascendo aqui na nossa frente. Abre de novo esse quadrado, que é o mesmo que a gente tinha aberto agora há pouco, né? Menos 6x mais 9. Tira 4 do 9 e tcharam! Tá aqui a nossa equação. Perfeito! Quer dizer que essa da letra E, ela é equivalente à equação dada lá no enunciado. Elas são iguais, só estão escritas com formatos diferentes, mas elas descrevem a mesma situação matemática. Letra E, gabarito então da questão 32, certo? Muito bem, pessoal, questão número 33. Um quadrado está dividido em 4 figuras geométricas, sendo dois retângulos de áreas iguais. Então estão aqui os retângulos, tá? Ó, mesmas áreas, tá bom? Esses dois retângulos aqui, né? Dentro do grande quadrado, que é a figura. E dois quadrados, né? Que são esse quadrado menorzinho aqui, de aresta B. A gente não costuma usar muito, né, a palavra aresta, a gente usa mais a palavra lado, mas não tá errado, tá bom? Pode ser a palavra aresta, né, a gente chega a comentar em aula com vocês. E então o outro quadrado tem aresta A, que é o quadrado maior. E aí o que pede pra gente aqui embaixo é como é que vai ficar a representação, usando as letras A e B, da área do quadrado, né, da área do quadrado que engloba as demais figuras. Nós queremos a área desse quadradão aí, né? Então, na verdade, percebe uma coisa, ele é um quadradão, e olha só quanto é que mede o lado dele. O lado dele mede A mais B. Se o lado dele mede A mais B, galera, essa questão é muito tranquila. Ora, a área do quadrado é sempre lado ao quadrado. Então, é só abrir o produto notável e identificar que a letra A das alternativas já é a nossa resposta. Perigosa, né? Porque na verdade essa questão é tão fácil que a gente fica com medo de marcar a letra A. Mas a letra A não tem o que fazer, tá, povo? Essa é a resposta da questão 33. Questão 34. Dois técnicos apontam que um suíno, quando entra no período de engorda, consome diariamente 3 kg de ração e 130 dias após o início desse período de engorda, ele chega no peso que ele tem que chegar. Se 250 suínos entram em período de abate e a ração disponível para alimentar essa galera por enquanto é 27,3 toneladas, quanto de ração a mais deverá ser comprado, né, em quilos, como tu pode ver nas alternativas, né, quantos quilos a mais nós temos que comprar para conseguir alimentar todos esses 250 suínos durante os 130 dias, né? Cada um comendo 3 kg de ração por dia. Então tá, não é muito difícil, né, galera? O que a gente tem que ver? Bom, vamos ver quanto que um suíno consumirá nesses 130 dias. Ele vai consumir 3 vezes de 130, o que vai dar 390 quilos. Bom, agora vamos multiplicar por 250, né? 250 suínos, então, vão consumir nesse tempo todo aí, né? 390 vezes 250. Eu vou aqui fazer apenas a multiplicação, 39 vezes 25. E na resposta final eu coloco esses dois zeros que eu estou deixando de fora. 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 3, 15, com mais 4, 19. Deixa uma casa. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Soma as duas linhas. Aqui dá 17, sobe 1. 975, com mais 2 zeros, aqui está. Precisaríamos de 97.500 quilos para alimentar toda essa galera durante todo esse tempo, né? E o que a gente tem já abastecido? 27,3 toneladas. Vamos pegar uma nova tela aqui.
Lembra comigo que que 1 tonelada, né, galera? 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, se eu multiplicar por 1.000, o que significa deslocar 3 casas, eu chego então na quantidade de quilos que já se tinha estocado. Bom, como a gente acabou de ver, deixa eu voltar ali na tela, né? A gente acabou de ver que precisamos de 97.500. Deixa eu ver aqui o total que precisa, 97.500, menos o que nós já temos, para ver o quanto que vai faltar. Então essa subtração aqui, povo, ela está nos mostrando o quanto que está faltando, né? Isso é o que falta para que se tenha a quantidade correta de ração. Então, apenas uma multiplicação, uma conversão de tonelada para quilo e uma subtração no final para ver o quanto que faltava, certo? Nas alternativas é a letra B, então, a nossa resposta gabarito da questão 34. Questão número 35. 5 amigos foram comemorar suas aprovações em um processo seletivo de uma escola militar em uma pizzaria. Na pizzaria, cada pizza é dividida em 8 pedaços, tá? Cada pizza, e é servida desta forma. Paulo, considerado mais comilão da turma, comeu o equivalente a 2 pizzas e meia. Então o Paulo, ele comeu quantos pedaços, né? Bom, 2 pizzas e meia são 2 vezes de 8, 16, mais meia, mais 4, são 20 pedaços que o Paulo comeu, tá? 2 pizzas e meia. Quem é o próximo aqui? O João comeu 3/4 do que Paulo havia comido. 3/4 do que o Paulo comeu. E 3/4 de 20 é 15. Né? É só dividir por 4 e multiplicar por 3. Depois vem a Marina, que comeu 1/3 do que o João comeu. 1/3 é só dividir por 3. Então a Marina, ela comeu 5 pedaços apenas. 1/3 do que o João comeu. Muito bem. Depois veio... cadê aqui a Marina? E a Joana comeu o dobro do que Marina comeu. Então a Joana comeu o dobro de 5 é 10, a Joana comeu 10 pedaços. Muito bem. Agora vem quem? O Otávio, que não é fraco também, né? E o Otávio, então, comeu a mesma quantidade que a Joana, que o João e a Marina, né? O João e a Marina comeram juntos. João e Marina, vamos ver, 15 mais 5, 20. Então, o Otávio comeu 20 pedaços. Importante a gente dar nomes aqui aos personagens, né, para não se perder. Tá? João mais Marina, aqui deu a quantidade do Otávio. E se cada pedaço de pizza custa R$3, né, e eles ganharam um desconto de 15% no valor total, então qual foi o valor pago por eles? Muito bem, vamos primeiro ver quantos pedaços ao todo eles comeram. Vamos ver, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 10, 70 pedaços. Muito bem, 70 pedaços. Agora vamos pegar uma tela nova e vamos ver o total que eles iriam gastar. Eram 70 pedaços, né? Vezes R$3 cada pedaço. Ora, 70 vezes 3 é R$210. Esse seria o preço que eles iriam pagar sem desconto, né? Agora vamos ao desconto. 15% de 210, para ver qual foi o desconto, eu posso simplificar aqui o zero, eu posso simplificar por 5, fica 3 em cima e 2 embaixo. Aí eu estou com 3 vezes 21, isso aqui é 63, sobre 2, a metade de 63 é 31,50. Esse é o desconto que eles estão ganhando. Então vamos pegar aqui agora o total que eles iriam pagar e vamos dar esse desconto. Vamos tirar 31,50. Né? Então aqui empresta, fica 9, fica 9. Opa, aqui dá 0. Aqui fica 10.
10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8. E 20 menos 3, 17. 178,50 é o que está dando o gasto deles. Vamos ver se tem nas alternativas. Tá lá, letra A, resposta da questão 35 então, tá? Uma questão tranquila, só fazer com bastante atenção, colocar ali as quantidades que cada um comeu, somar, multiplicar por 3 e não esquecer da porcentagem. Certo, galera? Questão número 36. A dimensão, a medida da base maior de um trapézio retângulo, é x. A sua altura é a metade. A altura é a metade dessa base maior. A base menor é 4/3 da altura. E a área é 15. E aí nós queremos entregar, nessa ordem, nós queremos entregar base maior, base menor e altura. Bom, vamos desenhar. Trapézio retângulo, né? Trapézio retângulo. Base maior é x. A altura é a metade, x sobre 2. Ele avisou isso pra gente. E lembra que no trapézio retângulo, a altura vai, né, ser um dos lados do trapézio. Tá? Perpendicular às bases. A base menor que está aqui em cima foi dado pra gente que ela é 4/3 da altura. Então deixa eu fazer isso num cantinho, ó. O que vai ser 4/3 da altura? É 4/3 vezes a altura. Vai acabar simplificando e tu vai acabar chegando em 2/3 de x. Essa é a nossa base menor, né? E agora vamos então atrás da área, quer dizer, vamos usar a informação da área para achar esse x aí, né? A gente tem que a área foi dada pra gente como 15, mas não esquece que a área de trapézio se calcula somando os lados paralelos, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Então a gente pode dizer que 2/3 x mais x vezes a altura vezes 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2, vai nos dar o 15, que é a área. Aqui eu vou fazer um MMC bem esperto, multiplicando esse x aqui por 3 em cima e embaixo. Aí eu consigo fazer essa conta aqui, ó. Fica 5x sobre 3, tá bom? E aí aqui fora a gente tem o x. Opa, esse quadrado não tinha nascido ainda, né? Vamos deixar assim. Aí aqui eu tenho vezes x sobre 4, igual a 15. Muito bem. Bom, o x vezes x vai dar x ao quadrado, tá? O 5 vai ficar aqui e aqui vai ficar um 12, né? E aí, galera, aqui eu posso simplificar esse 5 daqui, ó, com esse 5 daqui por 5. Esse fica 1 e esse fica 3. Então não tem mais esse 5 aqui, aqui tem um 3. Então nosso x ao quadrado está dando 36. Nós poderíamos dizer que o x é mais ou menos 6, mas o menos não faz sentido, né, galera? Não tem como um lado de um trapézio ser negativo. Então a medida x vale 6. Bom, agora perceba então que se a medida x vale 6, quer dizer que a base maior é 6, que é a primeira coisa que é para responder, então não é a letra A e não é a letra E. A segunda coisa que é para responder é a base menor, 2/3 de 6. Pega 1/3 de 6, divide por 3, vai dar 2. Tu quer 2/3, então faz vezes 2, vai dar 4. Então quer dizer que esse carinha aqui, ó, ele é 4. Bom, então a segunda resposta tem que ser 4. E aí já deu pra gente... Não, viajei. Ainda pode ser qualquer uma das duas, B ou C. E a altura é metade da base maior, então a altura é 3. Aí fechou. Letra B é nosso gabarito da questão. Uma questão também não muito difícil, só tem que ter bastante atenção nela, né? Por conta dessas frações aí, certo? Fechamos a 36. Vamos lá, questão 37. 3 lados de um terreno com o formato de um retângulo serão cercados com 90 blocos de concreto pré-moldados de 0,6 metros de largura por 2 metros de altura, que serão encaixados sem espaçamento entre eles. Se a área total do terreno é de 360 metros quadrados, as possíveis dimensões desse terreno são... Muito bem. Vamos desenhar mais ou menos esse terreno aqui? Tá? Eu vou fazer aqui esse lado tracejado para dizer que esse lado é o lado que não vai ser cercado, tá? E aí eu vou dizer de repente que essas duas medidas valem x e essa daqui vale y, né? Essa daqui também vale y, tá?
Mas eu vou dizer que esses 3 lados aqui é que vão ser cercados. Eu tenho que escolher alguém aqui, eu vou escolher eles, né? Nós estamos falando de um terreno, vamos considerar um terreno retangular, né? Muito bem. Ele avisou isso pra gente, na verdade. E aí, a gente sabe que nós vamos cercar, a parte da cerca, essas 3 medidas aqui, nós vamos usar 90 blocos de 0,6 metros. Então deixa eu multiplicar aqui 90 por 0,6 para ver o quanto que vai dar esse total de cercamento aqui, né, em metros. Bom, eu vou fingir, vou cortar esse zero aqui e vou deslocar a vírgula uma casa. Vai ficar 9 vezes 6, o que dá 54 metros. Isso significa, por dar 54 metros, significa que y mais 2x é igual a 54, porque eu estou juntando toda a cerca. E isso é equivalente a dizer que o y é igual a 54 menos 2x. Eu vou guardar essa informação aqui e ela vai me ajudar já já. O que acontece? A gente tem que a área do terreno ela está dando 360 metros quadrados. Então, eu tenho certeza que x vezes y, que é a área, tem que dar 360 metros quadrados. Né? A área nos garante isso. Mas como eu sei que o meu y ele é 54 menos 2x, eu posso trocar o y por 54 menos 2x. E se eu fizer agora uma distributiva, eu vou acabar caindo numa equação de segundo grau. Eu vou chegar em 54x menos 2x ao quadrado igual a 360. A gente pode melhorar essa equação passando o 2x ao quadrado para o outro lado, para ele ficar positivo, e o 54x também. Aí o 360 não trocou de lado. Bom, eu vou levar para uma próxima tela essa equação, só vou dividir ela por 2 antes. Vamos dividir por 2 aqui, para ficar mais leve. Pronto. E agora vamos buscar soluções dessa equação em x. Deixa eu pegar uma tela nova aqui. É menos 27 mais 120. Deixa eu botar aqui rápido antes que eu esqueça. Menos 27x mais 120 igual a zero. Bom, galera, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Nós trabalhamos bastante com isso. E essa equação ela veio até nós aí a partir do desenvolvimento do problema. Então as soluções dela nos interessam. Vou tentar aqui fazer por soma e produto. Será que eu consigo? Vamos tentar. Eu preciso que o produto dê 120. E eu preciso que a soma dê 27. E agora, né? Bom, multiplicações que dão 120, galera. A gente tem 12 vezes 10. A gente tem 15 vezes 8. Ah, essa fecha. 15 e 8. A princípio essa daqui fecha, né? Não fecha não. Tô viajando. 15 mais 8 não dá 27, não. Ah, mas também eu tô viajando aqui, né? Não é 120, é 180. Então é 15 vezes 12, agora vai fechar. Aqui é 180, né, povo? Agora sim, tá. Então, nossa, deixa eu limpar essas anotações aí, ficou uma bagunça. Agora sim. Então, a verdade é que a nossa equação, quando eu dividir por 2, né, ficou 180. Então, por soma e produto, o produto tem que dar 180 e a soma tem que dar 27. 27. E aí, 15 e 12 servem pra gente, resolvem o nosso problema. São as raízes. Se o x for 15, pensa comigo, né? 15 vezes quanto que vai dar 360, lembrando da área, né? Ou se quiser, pode voltar naquela equação, que o y é igual a 54 menos 2x, pode vir por aqui. Se o x for 15, né? Se o x for 15, nós temos que o y precisa ser 50 menos 2 vezes 15, vai dar 24. Então nós temos uma resposta que é 15 por 24, seriam as medidas do terreno. A outra resposta é se o x for 12. Se o x for 12, o y vai ter que ser o quê? Vamos ver. 54 menos 2 vezes 12. Vai acabar dando 30. Então, uma outra possibilidade para o terreno é ter as dimensões 12 por 30.
Pronto, galera, conseguimos as dimensões do terreno. O terreno pode ter medidas 15 por 24 ou 12 por 30. Quando eu achei o x, eu busco o y correspondente a ele, né? Uma forma também de revisar essa ideia é lembrar que 15 vezes 24 ou 12 vezes 30 precisam dar 360 graus. Então, pelas alternativas, 12 por 30, 15 por 24, que foi o que nós encontramos, letra A é a nossa resposta gabarito da questão 37. Um pouquinho trabalhosa, né? Vamos então para a questão 38. Que eu fiz aqui. Pronto. Questão 38. Na expectativa da chegada de uma nova aluna na escola para o segundo semestre de 2019, os alunos do 7º ano perguntaram para a professora de matemática se ela sabia qual era a idade da colega que estava para ingressar na turma. A professora respondeu com a seguinte charada: Hoje eu tenho 2 vezes a idade que a nova aluna terá daqui 13 anos. E, aqui tem uma outra equação, tá? E minha idade não supera 4 vezes a idade que ela tem hoje. Os alunos ficaram pensativos e logo começaram a arriscar palpites. Dos palpites, qual é o que melhor representa a idade da aluna? E aí começam os palpites. Bom, vamos tentar equacionar essas dicas da charada da professora. Hoje, a idade da professora hoje, eu vou chamar a idade da professora de P e a idade da aluna de A, fica tudo mais fácil assim. Então eu vou dizer que a idade da professora hoje é igual a 2 vezes a idade que a aluna terá, não hoje, mas daqui 13 anos. Então a idade da professora hoje é o dobro dessa idade aqui, ó. Idade da aluna, 13 anos no futuro. Legal, temos essa equação. E depois, atenção para essa segunda, ó. A minha idade, a idade da professora, ela não supera. O que quer dizer que não supera? Quer dizer que ela não fica maior. A professora, tá? Professora, aluna. Se eu pegar 4 vezes a idade da aluna, a idade da professora não supera. No máximo fica igual às duas. Então isso quer dizer que a idade da professora ela é menor ou igual a 4 vezes a idade da aluna. Certo? Bom, mas aí o que a gente pode fazer de interessante? A gente pode pegar essa igualdade que diz que P é igual a isso aqui e eu posso substituir no lugar desse P da desigualdade. Então eu posso dizer o seguinte, ó, vamos pegar uma tela nova aqui, uma tela em branco. Se eu tenho que P é igual a 2A mais 2 que multiplica A mais 13 e eu tenho que P é menor ou igual a 4A, eu posso pegar isso e jogar aqui dentro. Dizer então que 2 que multiplica A mais 13, que é o P, é menor ou igual a 4A. E eu vou conseguir uma informação interessante sobre a idade da aluna. Se eu faço uma distributiva, eu chego a 2A mais 26 menor ou igual a 4A. Se eu pego esse 4A, esse 2A e trago ele para cá, eu fico com 26 menor ou igual a 2A, porque ele veio subtraindo. Se eu divido todo mundo por 2, eu fico com 13 menor ou igual a A. E reparem que essa frase em matemática aqui, ela pode ser lida da direita para a esquerda, se tu quiser. Tu está dizendo que o A é maior ou igual a 13. Isso significa que a idade da menina, a idade da aluna, vamos escrever um pouquinho aqui, a idade da aluna é maior ou igual, mas é no mínimo, né? É maior ou igual, quer dizer que é no mínimo 13 anos. Essa é a descoberta que a gente faz com essa igualdade aqui. Muito bem. Então, olha para as alternativas, tá? A aluna nasceu no ano de 2010. Não pode, porque nós estamos no ano de 2009. Se ela tivesse nascido em 2010, ela teria no máximo 9 anos. A gente sabe que ela tem no mínimo 13. Então, não é a letra A. Letra B, no ano de 2020, daqui um ano, né? A aluna vai ter 1/5 da idade da professora, será? Bom, ano que vem ela vai ter no mínimo 14 anos, né? No mínimo 14 anos. Será que ela vai ter 1/5 da idade da professora?
Não tem como, né? Porque a idade da professora ela vai ser o dobro da idade da aluna daqui 13 anos. Não pode ser uma relação ainda tão descabida, tão inferior como essa. A aluna tem no mínimo 13 anos, eu concordo, essa é a nossa resposta. É o que nós determinamos ali nas nossas equações. Letra D. Hoje a professora tem 40 anos e por isso a aluna tem 11. A aluna não pode ter 11 anos, não tem como. E a aluna tem no máximo 12 anos? Não, ela tem que ter mais do que isso, ela tem que ter no mínimo 13. Então, a letra C é a nossa resposta e a charada aí nos levou até ela, tá bom? Vamos seguindo. Questão número 39. A divisão de um número por 5 resulta em um quociente igual a 21 e um resto que não é zero. A divisão do mesmo número por 8 dá quociente 13 e resto 4. Nessas condições, qual é o resto da primeira divisão? Questão bem tranquila sobre divisão. Nós temos um número x, divide por 5, dá quociente 21, e o resto eu não sei quem é. Numa segunda situação, o mesmo x divide por 8, dá quociente 13 e resto 4. A segunda divisão te permite aplicar a prova real da divisão. O que é a prova real da divisão? Multiplica quociente e divisor, soma com o resto, tu chega no dividendo. Ou seja, a prova real te permite dizer que o x, que é o dividendo, ele é o resultado de 13 vezes 8 e mais 4. Bom, 13 vezes 8 vai dar 80, com mais 24, 104. Mais 4, 108. Esse é o nosso x. Esse é o número aquele que está funcionando como dividendo nas duas divisões. Agora, eu vou resolver a divisão. Eu vou voltar na primeira divisão e vou fazer ela. Bom, 108 dividido por 5 vai dar 21, que é 105. 21 vezes 5, né? E vai sobrar 3. Esse é o resto. Tá bom? Letra C ali nas alternativas. Questão bem fácil, usando aí a prova real da divisão, interpretando corretamente o texto. Tá bom? Questão número 40. Em uma biblioteca foram distribuídas tarefas iguais para 2 funcionários, cujas jornadas diárias começavam às 9 e terminavam às 15, né? Temos 7 horas, então, de jornada de trabalho aqui, né? É a diferença. Ininterruptas. O primeiro funcionário fez uma tarefa usando 9 jornadas. 9 vezes 7, 63 horas. Ele terminou a tarefa. O segundo não disse pra gente em quanto tempo ele terminou a mesma tarefa. Tá? E depois, por terem atendido as expectativas de produtividade, eles vão executar juntos o mesmo trabalho e eles vão levar 4 jornadas para fazer o serviço junto. 4 vezes 7, 28 horas. Bom, esse aqui é o clássico problema das torneiras, né? Uma torneira sozinha enchendo um tanque, a outra torneira sozinha, as duas juntas. Em vez de torneira, são as pessoas fazendo um trabalho. E nós queremos saber, então, o tempo que o segundo funcionário demoraria sozinho para fazer esse trabalho. Bom, então nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Lembra comigo que o inverso do tempo que um levou sozinho para fazer, mais o inverso do tempo que o outro levou sozinho para fazer o trabalho, é igual ao inverso do tempo que os dois juntos fizeram o trabalho. Beleza? Então agora eu vou deixar esse 1 sobre x aqui, vou fazer aqui a subtração entre as frações, tá? Essa subtração, vamos ver aqui o MMC, né? Vai acabar dando 4, 7 e 9, dá 36 vezes 7, 210, 252. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu estou chegando em 1 sobre x é igual a 5 sobre 252. Se eu inverter dos dois lados, x é igual a 252 sobre 5. Vamos fazer uma divisão, porque eu estou com uma quantidade em horas. Deixa eu dividir aqui. 252 dividido por 5, eu vou pegar o 25, vai dar 5 vezes, vai dar 0. Desce esse 2, vai dar 0 vezes, né? E aí vai dar 0 aqui, enfim. Aí eu vou botar uma vírgula, vou botar um 0, vai dar 4, né? Pronto.
Terminei essa divisão, eu estou chegando então em 50,4 horas. Agora vamos converter isso em jornadas. Deixa eu pegar uma nova tela em branco. Galera, 50,4 horas dá para quebrar em 49 horas mais 1,4 hora. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho um múltiplo de 7. Aqui eu tenho 7 jornadas. Isso é importante, porque nas alternativas ele me pergunta quantas jornadas, né? E aí 1,4 hora, o que vai acontecer? Vai entrar na 8ª jornada. E aí 1,4 hora é 1 hora mais 0,4 hora. Esse 0,4 eu vou multiplicar por 60. Né? Seriam 4 décimos. E 1 décimo de hora são 6 minutos. 4 vezes 6, 24. Quer dizer que a gente vai precisar de 1 hora e 24 minutos da 8ª jornada. Muito bem. Então, assim conseguimos a nossa resposta, que é a letra B. Certo, galera? Questão 41. Nunca em nossa história as queimadas em nossas florestas representaram uma repercussão mundial tão significativa na grande mídia e nas mídias sociais quanto o ocorrido neste ano. As repercussões criaram um ambiente propício para que outras notícias ligadas a esse tema chegassem mais rapidamente a um número maior de pessoas. Sabe-se que a Bolívia contratou os serviços da empresa norte-americana Global Supertanker Services no combate aos incêndios florestais e que essa empresa utilizou um Boeing modelo 747-400 que foi adaptado em 2015 com tanques pulverizadores de água e retardante com capacidade de despejo de até 74,2 metros cúbicos. Sabe-se que também o Brasil fez uso de aviões-tanques para o combate de incêndios florestais. E especificamente no Pará, foram utilizadas 4 aeronaves chilenas com capacidade de despejo de 3 metros cúbicos cada. Considerando as capacidades máximas de despejo das aeronaves citadas, as chilenas utilizadas no Brasil aqui, e aquelas lá na Bolívia, os Boeings, né? O planejamento de voo dos aviões chilenos, né, capazes de transportar a mesma quantidade de água do Boeing em um menor número de voos pode ser feito em... E as alternativas, elas nos dão umas quantidades de voos, tá? Então primeiro vamos fazer um cálculo nosso. Nós queremos transportar essa quantidade com os aviões chilenos. São 4 aviões. Se são 4 aviões e cada um tem a capacidade de levar 3 metros cúbicos, cada viagem dos 4 aviões leva 12 metros cúbicos. Se eles fizerem 6 voos, eles quase conseguem total capacidade para chegar no Boeing. Mas ainda vai ficar faltando 2,2 metros cúbicos para chegar no 74,2. Então olha só, são 4 aviões, se eles fizerem 6 viagens, eles conseguem então levar quase tudo, fica faltando apenas 2,2. Agora vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Letra A. Eles podem fazer 6 voos, os 4 aviões, com capacidade máxima. Aí chegou em 72. Está quase lá. Metros cúbicos. Mais um voo com um avião levando 2,22 centímetros cúbicos? Não, nada a ver. Isso é muito pouco. Não chega nem perto de 1 metro cúbico. 6 voos com 4 aviões levando 74.200 litros. Isso não é suficiente, porque isso aqui, galera, é na verdade 74,2 decímetros cúbicos. Isso significa 0,074 metro cúbico, é muito pouco. Não chega nem perto do que precisa. Então não é a letra B. Letra C, 6 voos com 4 aviões, e esses aviões levam 72 metros cúbicos, acho que até aqui tudo certo, mais um voo levando 220 decímetros cúbicos, não vai ser suficiente, isso aqui não chega nem a 1 metro cúbico e está faltando 2,2, então não vai dar certo por esse caminho, não é a letra C também. 6 voos com 4 aviões com capacidade total de despejo, e mais um levando 50% da capacidade total dele, não é suficiente, porque 50% da capacidade dele vai ser 1,5, metade do que ele pode levar. E isso não é suficiente, ele precisava levar 2,2. Então só pode ser a letra E. E a letra E diz assim, ó, 6 voos, como a gente já tinha visto, 6 voos
dos 4 aviões, com a capacidade máxima, eles estão chegando em 72 metros cúbicos, e mais um voo levando 2.200 metros cúbicos, desloca 3 casas, vira 2,2 metros cúbicos, tudo certo, é a letra E o gabarito dessa questão. Certo, galera? Cuidado aí com essa questão, então, envolvendo conversão de unidades de medida de capacidade. Questão 42. De acordo com o INPE, de 1º de janeiro até 17 de setembro de 2019, o bioma da Amazônia acumulou 60.474 focos de queimadas. Tá? Então esse é um acumulado aí em 2019. No mesmo período do ano anterior, 41.003. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a taxa que melhor representa a variação percentual do aumento das queimadas da Amazônia, do aumento, né? Eu quero ver a variação, ou seja, dessa quantidade do ano passado para cá, a quantidade registrada no mesmo período desse ano, teve um aumento. Eu quero saber que aumento é esse percentualmente falando. Bom, então eu preciso fazer duas coisas. Primeiro eu preciso ver quanto que é a diferença real. Deixa eu fazer a subtração aqui. Eu vou subtrair para ver qual foi o aumento em quantidade de focos de incêndio. Aqui dá 3, aqui dá 7, aqui dá 4 e aqui dá 19. Agora eu preciso comparar esse aumento aqui com o valor inicial. Quando a gente quer uma variação percentual, a gente compara o que variou, isso é o que variou, com o valor inicial. Quem gosta de fazer por regra de 3, a regra de 3 é essa, ó. 19.471 representa X%, considerando que 41.003 é o meu 100%. Essa é a nossa regrinha de 3, tá bom? Bom, basicamente eu preciso fazer essa divisão aqui e o resultado multiplicar por 100%, o que significa deslocar 2 casas para a direita. Então deixa eu fazer isso numa nova tela. 19.471 dividido por 41.003. Galera, na verdade, uma coisa que a gente pode fazer que é muito mais prática do que isso é pensar assim, ó, olha só que barbado. Tu concorda comigo que a metade de 41.003 tem que ser 20 mil e alguma coisa? 20 mil. Então, 19 mil é um pouco menos da metade. Pouco menos da metade. Ora, a metade é 50%. Se é um pouco menos da metade, a resposta mais plausível é 47%. Pode marcar. A gente pode tentar fazer a divisão aqui. A divisão vai começar assim, né? Eu vou colocar um 0 aqui e vou ver quantas vezes vai caber lá dentro. E aí vocês vão ver que 5 vezes passa, tem que ser 4. Pronto, já deu 40%. A única alternativa é a letra B. Então, muito tranquilo, a gente consegue concluir que é a letra B. Só basta entender essa montagem correta aqui da questão, tá bom? Avançamos para 43. Se eu emprestar R$ 1.500 hoje, mais 1.800 daqui 30 dias, esses empréstimos para pessoas distintas, o valor total de juros recebidos 60 dias após ter emprestado o primeiro valor, considerando que esses juros foram produzidos por uma taxa de juros simples de 18% ao ano. Então tá. Bom, aqui nós temos um tempo em 60 dias. Tem que cuidar que esse tempo vai ser diferente para o que foi emprestado hoje e para o que foi emprestado 30 dias depois. Então nós temos 2 empréstimos aqui, tá? Vamos chamar esses 2 juros de juro 1 e juro 2. No juro 1, o capital inicial é 1.500. Mas o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de medida, né, galera? Então esses 60 dias aqui, que é o tempo do primeiro, eu vou transformar em meses, 2 meses. E essa taxa de juros anual eu vou transformar em taxa mensal, dividindo 18 por 12. E aí eu tenho então 1,5% ao mês. Aqui minha taxa ficou mensal. 1,5%. Beleza. Bom, então deixa eu fazer o corte desses zeros. Deixa eu fazer 2 vezes 1,5, vai dar 3. E 3 vezes 15 vai acabar dando R$ 45 o juro do primeiro empréstimo. Tá?
Para o segundo empréstimo, eu vou chamar então de juro 2, o capital inicial é 1.800 e o tempo é só 30 dias, galera. Por quê? Porque, bom, o primeiro empréstimo foi feito 60 dias atrás, passaram-se 60 dias, mas esse aqui foi feito 30 dias depois, então ele durou só um mês. Então o tempo é um mês e a taxa 1,5% ao mês, que é a taxa mensal. Vou cortar zeros daqui. 18 vezes 1,5 vai acabar dando 27. 27 reais, então, é o juro obtido no segundo. E a gente quer, então, o valor total de juros, né? Então a gente quer somar as duas coisas. Então nós queremos J1 mais J2. Então cuidado com essa questão, porque tem os tempos ali diferentes, mas a questão não é difícil não. E a gente está chegando aqui em R$ 72,00 de total de juro recebido. Tá bom? Então, letra B, gabarito aí da questão 43 sobre juros simples, um clássico no Tiradentes. Certo? Questão 44 aí está, né, outra questão muito clássica também do Tiradentes, é a questão de triângulo retângulo, né, com os queridos ângulos aí de 30, 45 ou 60 graus e as diversas brincadeiras que a gente faz em aula para ajudar vocês a lembrar das técnicas, estratégias, dicas e macetes aí para fazer essas questões. Muito bem, perceba aqui, né, nós temos um parapente motorizado desenhado aqui, voando em uma trajetória que vinha paralela ao solo, essa trajetória, ó, paralela com o solo, até aqui. E aí, quando o parapente avista, né, a pessoa que pilota ali, avista o ponto A, que está aqui embaixo, então ele muda a sua trajetória para uma trajetória retilínea e que formou ângulo de 90 graus com a trajetória atual em que ele estava. Tá? Como essa trajetória era paralela com o solo, lembra das aulas sobre paralelas cortando uma transversal? Que esse ângulo de 30 ele vai se produzir aqui também, tá galera? O mesmo 30, é o que a gente chama de alterno interno, tá bom? Aí nós temos uma distância D, que é o que está sendo pedido pra gente nas alternativas, certo? E nós sabemos que até antes dele mudar a trajetória, ele estava voando a uma altura constante de 3 km do chão. Bom, nós queremos a distância que ele percorre, né, retilíneo, até chegar no solo, essa distância D aqui. E aí, galera, é só lembrar daquela regrinha que em aula a gente chama de regra da coisa, que é a certeza de que num triângulo retângulo, em que um ângulo agudo é 30 graus, a hipotenusa é sempre o dobro daquele cateto oposto, do cateto oposto àquele ângulo de 30 graus. Então, assim fica muito fácil de dizer que essa hipotenusa mede 6 km ou 6.000 metros, portanto nossa resposta é a letra E. Questão dada para quem conhece bem esse assunto, quem está acostumado a trabalhar, quem é nosso aluno, certo? Questão 45. O histórico de um determinado concurso aponta que os candidatos conseguem um aproveitamento maior ou igual a 90% da média das provas. Os candidatos que conseguem isso, né, obtêm a sua aprovação, maior ou igual a 90%. Nesse concurso, as provas abordam 4 áreas do conhecimento: tecnologias digitais, linguagem e comunicação, ciências da natureza e matemática. As provas dessas áreas têm, respectivamente, pesos. Então, agora vem os pesos, né? 2, 3, 2 e 3 de novo, para aquelas 4 áreas citadas agora há pouco ali em cima, tá? E essas provas elas ocorrem em 4 dias consecutivos, na ordem em que foram dados. No 4º dia, encerrada a prova de matemática, um candidato já sabe que teve aproveitamento de 94% na prova de tecnologias digitais, 82% na prova de linguagem e comunicação, 98% na prova de ciência da natureza. Assim, para que sua média nas provas alcance os 90% de aproveitamento, o que teoricamente lhe coloca na lista dos aprovados, qual o mínimo que ele tem que ter acertado de questões em 50 que constavam na prova de matemática, né? Queremos saber o mínimo que ele tem que conseguir. Bom, a gente não sabe as quantidades de questões de cada prova, em nenhum momento ele nos disse isso, né? Mas a gente tem as porcentagens aqui. Então, o que acontece? A gente pode fazer aqui uma média ponderada das porcentagens, para saber qual é a porcentagem mínima que ele tem que atingir, né? Vamos fazer aqui uma média ponderada das porcentagens? Bom, porcentagem da primeira prova, 94%, mas ela tem peso 2, então tem que fazer a porcentagem vezes o peso. Porcentagem da segunda prova,
82, mas ela tem peso 3. Então eu tenho que fazer isso, vezes 3. Porcentagem da terceira prova, 98. Peso 2. Porcentagem da prova de matemática, não sei, mas ela tem peso 3. Então estou multiplicando por 3. Tudo isso eu tenho que dividir, média ponderada, pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 2 mais 3 por 10. E eu quero que isso dê 90%. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um 10, né? Esse 10 vai passar para lá multiplicando. Eu tenho que ver quanto é que dá essas multiplicações aqui também, né? 2 vezes 94 vai dar 188. 3 vezes 82, 246. 2 vezes 98 vai acabar dando 196. Mais 3x igual a 900. Eu tirei as porcentagens, tá? Tirei o símbolozinho das porcentagens. Mas o nosso x ele é uma porcentagem. Vamos passar para uma nova tela aqui. Então a gente tem que juntar ali, né? 188 mais 246 mais 196, que é aquela soma que estava no numerador. Então aqui eu tenho 12 mais 8 dá 20, sobe o 2. 10 com mais 13, 23, sobe o 2. 2 e 3 dá 6, 630. Então nós estamos com a seguinte equação. 630 mais 3x é igual a 900. Então 3x é igual a 900 menos 630. 3x é igual a 270. Lembrando que o x é a nota de matemática, 90%. Bom, então ele precisa de 90% de desempenho na prova de matemática para conseguir o que ele queria. Acabou dando essa coincidência, né? Tá? Então agora não te esquece que a prova tem 50 questões. 90% de 50 é 90/100 vezes 50. Zeros de cima corta com zeros de baixo e só nos resta fazer 9 vezes 5, 45. Esse é o número de questões, então, que o candidato precisa acertar para ter uma boa margem aí de chance de ser aprovado, segundo o texto que a gente leu. Portanto, letra C é o gabarito da questão de número 45 da tua prova aí do Colégio Tiradentes. Média aritmética ponderada, um pouquinho de porcentagem, interpretação de texto. Questão 46. Estamos aí nas 5 questões finais da prova agora. Você já ouviu alguém mencionar que conhece o Brasil do Oiapoque ao Chuí para dizer que conhece todo o território nacional? Pois é, essa expressão é usada em razão de que o Oiapoque é um município brasileiro localizado no extremo norte do país, no Amapá, fronteira com a Guiana Francesa, e o Chuí é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado no extremo sul, fronteira com o Uruguai. Se num mapa, aqui vem a questão, chega de blá blá blá. Se num mapa a escala é 1 para, quantos zeros aqui? 6 zeros, 1 para 3 milhões. A distância entre Oiapoque ao Chuí nesse mapa está dando 139 centímetros. Qual é a distância real em quilômetros? Questão clássica de mapa, né? De escala, onde a gente tem que trabalhar a escala, que é uma proporção, mas também saber fazer conversão de unidade de medida de distância, né? De centímetro para quilômetro. Muito clássica essa questão, então. Bora para a resolução dela. Bom, a gente tem aqui o mapa, né? Então a gente sabe que cada medida no mapa é 3 milhões de vezes maior na realidade. Então isso significa que se no mapa nós temos 139 centímetros, para vir para a realidade essa distância eu tenho que multiplicar por 3 milhões. Só que por enquanto eu só estou multiplicando, então a minha resposta vai continuar vindo em centímetros. O que eu posso fazer agora nesse momento é fazer 3 vezes 139, deixa eu ver uma coisa, vai dar 420, 437. E colocar os 6 zeros. Pronto, centímetros. Depois, lembra daquela sequência, né? A gente brinca em sala de aula, né? K, H, D, A, D, C, M. E aí tu vai completando com Mzinho ali do lado. E aí lembra, tu quer ir de centímetro para quilômetro, a tua vírgula tem que dar 1, 2, 3, 4, 5 pulos para fazer o movimento. A vírgula está aqui quando ela não aparece, né? Ela está no canto direito do número. E nós contamos 5 pulos. Então vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5. Aqui fica a vírgula. Se a vírgula ficou ali, então o número foi transformado em 4.370 quilômetros. Então, pelo visto, esse é o nosso resultado. Ih, alguma coisa deu errado aqui, né? Não, aqui não é 7, né? Aqui é 1. 1 aqui, não era o 3, aqui era 1. É isso, porque 3 vezes 139 é 417 ali que eu tinha tropeçado. Então 4.170 agora sim, essa é a nossa resposta para a questão 46, letra D. Certo, galera? Vamos então para a questão número 47. A nossa querida figurinha do Teorema de Tales, né? Aí está ela. Considerando que R e ST são paralelas e o triângulo ABC com hipotenusa, né? Então um triângulo retângulo, pelo que a gente pode ver aqui, hipotenusa medindo 22. Tudo isso é 22. 22. É meio estranho esse 2 aqui. Pronto. Queremos o valor de 3 vezes x mais y. Bom, vamos lá. Então aqui, não sei se dá para enxergar bem, aqui tem um 8, aqui tem um x, aqui tem um 5, aqui tem um y. Nós temos 3 retas aí cortando as paralelas. Bom, nós podemos dizer então que se tudo aquilo ali é 22, nós temos o triângulo retângulo. Bora para o triângulo retângulo, né? Hipotenusa 22. 30 graus. Então quer dizer que tudo isso é a metade, é 11. Se o de cima era 5, o de baixo é 6. Já temos o y. Além disso, podemos também observar que o x lá no canto esquerdo está para 8, assim como 5 está para 6. Podemos fazer essa proporção. Sendo assim, é só passar o 8 multiplicando. O x, então, vira 40 sobre 6, que simplificando por 2 fica 20 terços. Maravilha! Fechando a questão, o que nós queremos é 3 que multiplica x mais y. Logo, 3 que multiplica 20 terços, que é o x, mais 6, que é o y. Fazendo a distributiva, quando 3 distribui para a fração, fica 20, porque os 3 se cancelam. Quando 3 distribui para o 6, é 18. E essa soma, pelo visto, está dando 38. Então, nossa resposta é essa. Já está ali na letra A. 38, gabarito, letra A, da questão 47. Teorema de Tales, mas também aí um triângulo retângulo, que já tinha aparecido para a gente na outra questão, com ângulo de 30 graus. Certo, pessoal? Questão 48. A professora de matemática propôs aos alunos um trabalho temático para ser realizado em grupo. Os temas foram distribuídos e para o grupo do Joãozinho coube a tarefa de construir os anéis que simbolizam as Olimpíadas. Nas instruções constava que deveriam ser construídas 5 circunferências. 5 circunferências. E que a área de cada uma deveria ser 900 π. Para cumprir a tarefa, o grupo de Joãozinho definiu que iriam construir as 5 circunferências com arame. E para isso, por precaução, comprariam 10 centímetros a mais que a quantidade necessária para que as circunferências pudessem ser construídas. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a quantidade de arame medido em centímetros lineares que o grupo comprou. Galera, começamos pela área. A área de círculo é π vezes raio ao quadrado. E a desse círculo está dando 900. Corta os π's, tu descobre rapidamente que o raio é 30. Agora, vamos calcular a circunferência de uma desses anéis, né? E circunferência é 2 vezes π vezes raio. Como o raio deu 30, está dando 60 π o comprimento de uma dessas circunferências, certo? Finalmente, nós temos que fazer isso vezes 5, né? E ainda temos que somar 10. Não, 10 não entra aqui nessa conta. Então, na verdade, a gente tem 300 π e mais 10 centímetros ainda, que é aquele sustinho, né, que a gente precisa aqui colocar. Tá bom? Então, pelas alternativas, a letra E serve. Ó, 10 vezes 30 π vai dar 300 π, e mais os 10 ali
de sobrevivência, tá bom? Então assim, letra E, gabarito da questão 48. Certo, pessoal? Fechamos aqui a 48. Muito bem, pessoal, questão número 49. A diagonal D de um paralelepípedo que tem comprimento igual a 2x, largura e altura igual a x é igual a... Nós estamos falando então de um paralelepípedo que tem um comprimento x e uma altura e largura... Aliás, desculpa, o comprimento é 2x, né? E a altura e a largura que é x. Aqui ficou meio ruim a minha escala, né? Esse 2x está muito grande em relação ao x. Mas enfim, aqui nós temos apenas uma representação desse paralelepípedo. E aí, galera, tu pode trabalhar a diagonal construindo ela de uma forma muito bonita, né? Didática, né? Primeiro, tu poderia traçar aqui, né, uma diagonal no chão e transformar, né, esse triângulo no chão, esse triângulo retângulo aqui no teu objetivo, aí tu vai atrás desse y, depois tu usa esse y como cateto, junta com esse outro cateto aqui e faz um segundo Pitágoras, agora focando na diagonal D, que é o que tu quer. Para facilitar as coisas, a gente consegue fornecer para vocês um atalho, que é a fórmula da diagonal. A fórmula da diagonal, ela é a soma dos quadrados das três medidas. Ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões do paralelepípedo. Então tu vai pegar as três dimensões do paralelepípedo, vai elevar ao quadrado, vai somar e vai tentar tirar uma raiz disso. É isso que tu faz para conseguir a diagonal de um paralelepípedo, né? Ou dois Pitágoras ali como eu desenhei para ti. Vindo por esse caminho, tu vai ter aqui dentro um 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então tu está chegando em raiz quadrada de 6x ao quadrado. E aí, nessa multiplicação, o x pode sair. Então vai ficar x raiz de 6. Toma cuidado, galera, que não pode cortar os quadrados agora, que no início não pode cortar os quadrados, tá? Porque a soma é do mal, ela não deixa cortar. Agora, quando se transforma em multiplicação, como aconteceu aqui no finalzinho, aí tu consegue tirar o x ali de dentro. X raiz de 6 é o nosso gabarito, letra C, portanto, resposta da 49, tá bom? E a última questão, uma questão aí de verdadeiro ou falso, né? De julgar os itens. Vamos dar uma olhadinha. É para julgar os itens do 1 ao 5. Nós temos 5 itens para julgar e colocar C quando for correto e E quando estiver errado. Vamos lá? Primeiro item. O hexaedro é uma figura plana, regular, que tem 6 arestas iguais. Errado. Edro é sufixo de parede, de face. Hexaedro é uma figura 3D, não é uma figura plana, tá bom? Então tá errada a primeira afirmação. Começamos com E, certo? Segunda afirmação. Para que dois triângulos sejam completamente semelhantes, basta que dois ângulos correspondentes desses triângulos sejam congruentes. Tá certo, é o critério de semelhança AA que a gente chama. Se dois ângulos de um e de outro forem iguais, o terceiro com certeza vai ser também pela soma dos ângulos internos, que sempre dá 180 graus. Então, tá certa a segunda afirmação. Terceira afirmação. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos. Certíssimo! Todas essas duplas, essas nomenclaturas aparecem nesse cenário clássico aí das paralelas cortadas por uma transversal. Quarto item. Em qualquer triângulo, né, aqui com um S aqui nada a ver, em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é sempre igual a um ângulo raso. Raso é o nome que a gente dá para o ângulo de 180 graus. Então, em outras palavras, está sendo dito aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Essa é muito conhecida e, mais uma vez, está correta essa afirmação. Estamos aí com ECCC. A essa altura, provavelmente, a gente já tem a resposta da questão, se a gente olhar para as alternativas, mas eu vou segurar um pouquinho aqui para a gente fechar a questão. Item 5, finalizando então, polígonos convexos, né? Agora faltou aquele S, né?
Polígonos convexos são figuras geométricas com reentrâncias e por isso apresentam seus vértices voltados para seu interior. Para quem não entendeu muito bem, que realmente é uma descrição estranha, seria o seguinte, ó, imagina um polígono assim, ó, e agora ele tem essa entrância aqui, agora essa reentrância aqui. Então imagina que esses dois vértices que eu desenhei, eles estão invadindo o polígono. Isso acontece num polígono côncavo, não num polígono convexo. Um polígono convexo não pode ter isso. Se ele tiver essas reentrâncias, essas invasões, e esses vértices voltados para o seu interior, que na verdade é redundância, isso que eu estou falando, né? Tudo a mesma coisa. Se tiver essa invasão, não é polígono convexo, é polígono côncavo. Portanto, essa afirmação ela está errada. E o nosso gabarito, então, ele pede para a gente preencher aqui, ó, preencher, né, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo ficou E, C, 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 E. Olhando para as alternativas, E, C, 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 E, encontramos aqui na alternativa D. Assim finalizamos a correção da prova do Colégio Tiradentes aplicada no ano de 2019 para ingresso no ano de 2020 e quem fez a prova aí, espero de coração que tenha conseguido o suficiente para ingressar na escola, tá bom? E você aí não deixa de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo aí esses vídeos que te ajudam nos seus estudos. Valeu galera, até a próxima então, tchau!